Olha só, pessoal, quem tinha evocado aquele espírito ateu que se suicidou, tinha sido o genro dele, ó, né? Casado com a filha dele. Então Kardec evocou o sogro e evocou o tio também, né? E eles estão dizendo que ficaram muito agradecidos, né? Pelo bem produzido com aquela evocação. Eu vou já comentar isso, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Para aquele rapaz, não houve dúvida de que aqueles dois espíritos eram realmente o sogro e o tio, né? Os incrédulos, os que participam das opiniões de meus dois parentes, né? Que os dois que morreram eram ateus, desejavam respostas mais categóricas. Que, por exemplo, o senhor D precisasse o lugar onde foi enterrado, onde se afogou, de que maneira procedeu, etc. Para satisfazê-los e os convencer, bem poderíeis fazer-lhes as seguintes perguntas. Olha aí, pessoal. O genro lá, que evocou o sogro e o tio, né? Ele está dizendo, ele vai dar aqui uma ideia para o Kardec evocar novamente o sogro dele e fazer essas perguntas. Vamos lá, que ele quer que o Kardec pergunte. Onde e como cometeu o suicídio? Isso para satisfazer a incredulidade daqueles familiares que são também ateus, né? Quanto tempo ficou mergulhado? Olha o detalhe, pessoal. Sem necessidade, né? Onde seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa se procedeu à inumação do corpo, né? A recomendação do corpo, né? Etc. Então, pessoal, são perguntas que eu considero desnecessárias para convencer alguém, né? A pessoa que não acredita na comunicação do espírito, ele tem todo o direito de não acreditar. Mas ele não pode estar exigindo que o espírito entre em tantos detalhes, porque muitas vezes o espírito não quer fazer isso. É tipo assim, o espírito vai dizer, rapaz, se você não quer acreditar, é problema seu. É um problema seu, não é meu. Não é isso? É só para satisfazer o orgulho do camarada. Você pode apresentar numa reunião mediúnica o espírito se materializando, falando com ele, que ele ainda vai dizer que aquilo foi um truque, por conta da incredulidade que ele possui, do orgulho que ele possui, pessoal. Nada convence o ateu, a não ser a própria morte, né? Ele estava torcendo para que a carta dele chegasse antes da sexta-feira, né? Que era o dia que Kardec ia fazer a reunião. Achando ele que o Kardec fazia a reunião de forma aleatória, né? Não é assim, pessoal. O Kardec já tinha as reuniões preparadas, previamente agendadas, os assuntos a serem tratados. Não é assim de uma hora para outra. A carta chegou agora, chegou ontem ou chegou hoje. Ah, vai dar tempo, que a carta chegou agora, vai dar tempo para a gente fazer essa pergunta. Não, não vai. Porque existe uma fila de assuntos, temas a serem tratados. Kardec era muito metódico nesses estudos, nessas pesquisas que ele fazia. Não era assim, chegou de repente e já ia fazendo, não, né? Mas o rapaz não sabia, né, disso. As perguntas que desejais sejam dirigidas novamente ao espírito de vosso sogro, certamente são ditadas por louvável intenção, né? Quer dizer, a intenção do genro foi louvável, que era para convencer os irmãos dele, né? Os que ainda são endurecidos. Se aquele rapaz que pediu a evocação do sogro tivesse mais conhecimento do espiritismo, ele ia compreender que não haveria necessidade de fazer essas perguntas. Ele ia compreender que isso é uma coisa supérflua. Nós não governamos os espíritos à vontade. Eles só fazem aquilo que eles querem fazer. Eles respondem quando querem e como querem. E muitas vezes como podem, que nem sempre eles podem responder da maneira que querem, né? Devido à sua situação de sofrimento, né? Era o caso aqui do suicida, né? Ele estava na Terra, ele possuía liberdade de fazer ou de responder uma pergunta se quisesse responder. E agora, como espírito,
ele ainda tem essa liberdade mais ampliada. Como espírito é que ele, aí sim é que ele vai responder mesmo só se ele quiser, pessoal. O espírito, não adianta você tentar forçar o espírito moralmente, uma pressão moral para ele responder aquilo que você quer, não. Por quê? Porque ele simplesmente vai embora. Pessoal, se numa comunicação, por isso que é bom de estudar, viu, Regiane? Eu nunca insisti com o espírito para que respondesse algo que ele não quisesse responder. Nunca insisti. Por quê? Porque a teoria espírita que eu estudei diz o seguinte, que se o espírito não quer responder uma pergunta, se você insistir naquilo, ele simplesmente vai embora. Ele não é obrigado a responder. Simples. É simples, pessoal. O espírito é como se diz, é como se fosse o lunga, é curto e grosso. Os próprios espíritos evoluídos, os bons espíritos, quando eles estão conversando conosco, quando a gente faz uma pergunta muito genérica, ele diz assim, meu irmão, você quer saber o quê? Seja direto. Fala o que é que você quer falar, o que é que você quer perguntar. Então ele pede para que a gente seja objetivo e não fazer uma pergunta assim muito que possa ter várias respostas ao mesmo tempo. O espírito não quer, o espírito sério, ele não perde tempo, pessoal. Entendeu? Ele quer que a gente seja direto.